A dupla fica, Pedrosa? Isso aí é uma incógnita, até porque são dois jogadores que custam mais de 2 milhões de reais ao Vasco por mês. Então o Payet tá caminhando aí para os seus 38 anos, o Coutinho com certeza fica, Caramba, fato. 38? O Payet vai fazer 38 anos aí na próxima temporada. Então é algo que o Vasco, com essa situação toda da recuperação financeira, da reestruturação financeira, vai ter que colocar na ponta do lápis. Inicialmente a gente sabe que o Payet gostaria de ficar, né? Ele falou isso já até naquele jogo contra o Bahia, ele disse que fica e tudo mais, mas tem que entender qual é a situação financeira do Vasco da Gama. Sobre dar certo ou não, eu acho que eles nem tiveram oportunidade para fazer alguma coisa dar certo ou não. O técnico Rafael Paiva não pretendia utilizar os dois, até porque fez isso em pouquíssimas oportunidades. Com o Felipe também, o Felipe até utilizou mais um pouco, deu alguns minutos daí eles juntos, mas era muito pouco tempo também para a gente falar se deu certo ou não. Então assim, vamos ver para 2025. A minha visão o Coutinho fica, com certeza, e o Payet vai ser avaliado aí pela diretoria. E o Kaique, o zagueiro? O Kaique é um zagueiro de 20 anos, que pertence ao Almeria da Espanha. Ele foi revelado pelo Santos aqui, com 17 anos, ele foi titular absoluto do Santos, por exemplo. Tem muita qualidade na saída de bola, tem qualidade na bola aérea, passou por divisão de base da seleção brasileira. É destro ele, é destro. Então é um garoto que saiu daqui como uma grande promessa, um negócio que foi de 7 milhões de euros quando o Almeria comprou. Só que lá ele não teve tantas oportunidades, jogou a primeira divisão, depois o próprio Almeria desceu de divisão e hoje ele está na segunda divisão. Então ele quer ganhar mais minutos, ele tem 20 anos e quer jogar mais no futebol brasileiro. Ele tem mais de 100 jogos como profissional e o Vasco da Gama tem sim o interesse de contratar esse jogador. A princípio seria um empréstimo, mas não está descartado uma tentativa aí de negócio definitivo com o Kaique. O fato o Almeria não é um clube fácil de negociar. Até o Lázaro, quando volta aqui para o Palmeiras, é muito porque o Almeria abriu mão do Lázaro, mas o Kaique, ele, apesar de ser reserva lá, ele joga. Então o Vasco da Gama vai ter que fazer uma força aí para negociar. O fato esse zagueiro interessa, tem negócio e o Vasco quer a contratação dele. E bom saber que o Vasco tá pensando principalmente nesse setor, que foi o que ele teve muita dificuldade na temporada, hein, Vini? Inclusive, a gente passou o ano inteiro assistindo ao Pedrosa aqui. Tem que reforçar a zaga, tem que reforçar a zaga. É prioridade, obviamente, depois da escolha do treinador, para mim isso aí é prioridade para o Vasco em 2025. É zagueiro, é setor defensivo, até porque já tem poucas opções e as opções que tem lá não tem dado conta do recado, muito pelo contrário, a gente está sempre debatendo aqui sobre o setor defensivo do Vasco da Gama, mas de fato é um jogador que, assim, eu considero um bom jogador e o Vasco está pensando grande. Se não conseguir a contratação, beleza, mas pelo menos está fazendo um bom trabalho de mapeamento de mercado. 2025. E falando nisso, né, vamos falar de mercado da bola, vamos falar de contratação, vamos falar de jogador, porque o Vasco aí avançou na contratação do Tietê. Pois é, jogador do Botafogo. Situação é a seguinte, o Tietê não terá o seu contrato renovado lá no Botafogo, né? O contrato dele está encerrando agora no final do ano, o jogador vai ficar livre para negociar e o Vasco fez aí abriu as primeiras conversas, né, com o volante Tietê. O Tietê que joga como volante, joga como lateral direito, um cara multicampeão, foi campeão da Libertadores pelo Palmeiras, foi campeão agora pelo Botafogo, foi campeão, se eu não me engano, também pelo Atlético Mineiro. Então um cara que é multicampeão aí de Libertadores, né, por onde passa ganha título, um cara que já é muito rodado, por onde passou deixa saudade, né, torcida aí de todos os clubes onde o Tietê jogou, gosta muito do atleta pela disposição, pela vontade, tanto é que existem clubes brasileiros, mexicanos e clubes da Turquia interessados na sua contratação, porém o Tietê está muito habituado, está muito situado no Rio de Janeiro, está gostando muito de morar no Rio de Janeiro e teria dado preferência às conversas com o Vasco aí para uma vinda para a temporada do ano que vem. Gosto muito do nome, acho uma ótima opção, acho que é um jogador que poderia se encaixar muito bem aí para a temporada do ano que vem. O Vasco também demonstrou interesse em um atacante, jogador do Grêmio de apenas 19 anos, que é o Gui Meira. O Vasco fez contato, Cruzeiro. O Vasco fez um primeiro contato aí para entender a situação do jogador e está aí abrindo negociação aí para quem sabe tentar a vinda desse jovem atacante, né? Um menino de muita velocidade, muita força, né? Apesar de uma idade baixa aí de 19 anos, é um jogador que interessa ao Vasco, né? E desperta interesse aí da SAF vascaína. E para fechar,
Outro nome aí que também pode e deve estar pintando no Vasco é o zagueiro Kaique, jogador de apenas 22 anos, jogador que saiu do Brasil muito jovem, né? Começou muito bem no Santos lá em 2020 e 2021, foi comprado por um time da Espanha chamado Almeria por 7 milhões de euros e o jogador aí entra agora no radar do Vasco. E mais interessante esse jogador, ele é agenciado, né? A carreira dele é administrada pelo Giuliano Bertolucci, né? Como eu citei para vocês hoje pela manhã, o Giuliano Bertolucci, que é o mesmo empresário que está tocando a negociação ali da compra da Vasco SAF junto com o Marinax. Então, muita gente já no meio da bola, né? Muitos especialistas e entendedores ali falando que essa indicação do zagueiro Kaique aí para reforçar o Vasco para a temporada do ano que vem já seria algo ali juntamente do Marinax com o Bertolucci, né, para começar a colocar jogadores desse empresário no Vasco da Gama. Muitos jogadores são do Bertolucci, né, como por exemplo, nosso ex-menino da base ali, esqueci o nome dele agora, que foi vendido para o Chelsea algumas temporadas atrás. Ele tem vários jogadores, tem o Pedro do Flamengo, tem aí o Douglas Luiz, que era jogador do Vasco, é jogador do Bertolucci também. Então a gente fica, né, animado, a gente fica feliz aí com essa notícia. Mas enfim, o Kaique é um bom jogador, um jovem jogador que com certeza poderia ajudar muito o Vasco aí na temporada do ano que vem, fazendo dupla de zaga ao lado do João Vitor. Bom dia, família vascaína! Tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, eu tô chegando com tudo nessa sexta-feira. Quero atualizar vocês sobre o Mercadão da Bola do Gigante da Colina. Isso porque acabou de sair uma informação dizendo que o Vasco já tem conversas adiantadas para contratar o volante Tietê, que atualmente é reserva no Botafogo. É um atleta assim jovem, muito versátil, muito bom jogador, né? E o Vasco teria conversas adiantadas para contratar esse atleta. Então assim, chegaria no Vasco com status de titular para jogar ali ao lado do Paulinho Paula, do próprio Jair, ao lado do Paê. Então assim, poderia elevar ainda mais o nível naquele setor ali de meio de campo do Vasco da Gama. Então assim, é um jogador muito interessante, é um atleta que eu aprovo, gosto muito, né? Por onde passou foi campeão, né? Jogou muita bola no Palmeiras, né? No próprio Botafogo também teve seu momento bom, né? Então assim, eu aprovo e aprovo muito. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham sobre essa possível chegada do volante Tietê? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Vocês aprovam? O que vocês acham? Quero ouvir a opinião de todos vocês. Então é isso, família vascaína. Se inscreva no canal, deixa o like. O sentimento não pode parar. Fiquem com Deus!